faculdade, todo mundo que seja ensino fundamental, ensino médio, sonha em concluir aquilo, sonha em se formar. E é um objetivo na sua vida. Eu quero falar sobre isso essa noite, quero falar sobre sonhos, quero falar sobre provas na nossa vida. Quem, além do sonho de se formar, tem outros sonhos na vida? Sonho de casar, de ter um emprego, um apartamento, né? Vários sonhos que Deus coloca no nosso coração, sonhos de Deus. E o tema dessa mensagem é provas da vida. Eu quero compartilhar com vocês situações de provas, de testes que nós passamos antes de realizar os nossos sonhos, antes de sermos realmente aprovados e conseguir concluir essa etapa da nossa vida. Então abra sua Bíblia agora comigo em Gênesis 37. Em cima da história de José, eu quero conversar com você essa noite sobre os sonhos, sobre provas. Vamos ler do 2 ao 4, Gênesis 37. Para quem não sabe, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Está logo depois do índice. Se não sabe, vai no índice, depois 37, Gênesis 37. 37 vem depois do 36, antes do 38. Todo mundo achou? Se não achou, está lá no telão. 37, a partir do 2, vamos ler do 2 ao 4. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contavam ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Deixa eu explicar para você a história. Jacó, ele teve 12 filhos. E José, ele era o filho de número 11, o 11º filho. E provavelmente Jacó viu algo profético na vida de José. Porque José não era o caçula total. O caçula total era Benjamim. E nós vemos aqui que ele tinha 17 anos quando começa essa história. E Benjamim já devia ter uns 8, 9 anos nessa época. E Jacó preferia José até mesmo pelo seu filho caçula, até mesmo por Benjamim. Porque eu tenho certeza que Jacó viu algo profético, algo de Deus que ia ser incrível na vida de José. E por isso Jacó deu para José uma túnica de muitas cores, sem costuras, uma túnica que seria igual de um rei, igual de um sacerdote. Jacó reconheceu que José tinha uma bênção especial de Deus sobre a vida dele. E reconheceu isso de uma forma prática, dando para o filho dele uma vestimenta de sacerdote, uma vestimenta de rei. E isso gerou inveja dos irmãos de José. Os irmãos de José não poderiam conversar com ele pacificamente. É o que diz a palavra de Deus. Todo mundo entendeu o contexto? Amém? Vamos ler agora o versículo 5 ao 11. Diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos nós amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim.
Quando contou ao pai e os seus irmãos, o pai repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. José já era odiado por seus irmãos, pela preferência do pai, por ter nitidamente uma bênção sobre ele que os irmãos não partilhavam. E então ele teve esses sonhos e conta aos seus pais, conta aos seus irmãos. E de uma forma simbólica, esse sonho dizia que os pais, que os irmãos iriam se curvar diante dele, que ele seria maior que seus pais, seria maior até mesmo que seus irmãos. E isso fez que eles odiassem ainda mais a José. E a primeira prova que eu quero te falar essa noite, uma prova na vida, é que quando você sonha, o ciúme vai se levantar. A inveja vai se levantar. Isso é inevitável. Quando Deus te dá um sonho, é bem possível que as pessoas em sua volta comecem a olhar para o sonho que você tem e sentir ciúme desse sonho, sentir inveja desse sonho. E essa foi a primeira prova que José teve que passar. Os próprios irmãos, o próprio pai, duvidando do sonho dele. Eu tenho certeza que Deus tem algo lindo para a sua vida. Tenho certeza que Deus tem um propósito para a sua vida. Então você não precisa ser o irmão que inveja o sonho do outro. Você não precisa ser o irmão que tem inveja do sonho daquele que está perto de você. Deus tem algo para a sua vida. Deus tem algo para a minha vida. Se você concentrar naquilo que Deus tem para a sua vida, você não vai ter tempo para olhar do que Deus tem para a vida do seu irmão. Então a primeira prova que José teve que passar é ficar debaixo do mesmo teto, ficar debaixo da autoridade, ficar na mesma casa, com pessoas que odiavam a ele e tinham inveja do sonho dele. Talvez hoje você tenha um sonho, você tenha um propósito, e as pessoas que estão em sua volta duvidam desse sonho e te odeiam por causa desse sonho, por causa daquilo que Deus tem para a sua vida. O que eu te digo é, faça como José. Você não vê José murmurando, você não vê José reclamando. José viveu o sonho dele, foi atrás do sonho dele. Ore por essa pessoa. Não responda, não agrida, não ofenda. Ore por essa pessoa. Então José, a primeira prova que ele passa foi essa. Vamos agora para o 19 e 20. 37, 19 e 20. Você pode permanecer com sua Bíblia aberta, que a gente vai ler bastantes versículos. 19 e 20, depois vamos ler 29 e 30. Versículo 19 diz assim: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou, veremos então o que será dos seus sonhos. 29. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e voltando para os seus irmãos disse: o jovem não estava lá, para onde irei agora? Dá uma voltadinha, vamos ler o 28 também, para você entender melhor. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Nessa situação, o pai de José, Jacó, ele pede: meu filho, vai lá no campo levar um alimento para os seus irmãos estão lá no campo, está fora de casa, vai lá levar um alimento. E José foi de boa, foi tranquilo. Meu pai mandou, eu vou, meus irmãos estão lá, daqui a pouco eles vão ficar sem comida, vou lá ajudar meus irmãos. E nós lemos aqui que quando José se aproximava, a inveja era tanta que eles começaram a conversar entre si.
lá vem o sonhador. Ah lá, o sonhador. Vamos tirar a vida dele. E quiseram matar ele. Mas Rúben, o irmão mais velho, falou, não vamos matar ele. Deixa ele no poço e depois a gente vê o que acontece. Rúben deu uma cochilada, saiu, se distanciou daquela situação. Quando Rúben voltou, José havia sido vendido como escravo para o Egito. Mas vamos voltar no versículo 20. O final do versículo 20 diz assim: veremos então o que será dos seus sonhos. As pessoas, no fundo, não querem acabar com a nossa vida. Elas querem acabar com os nossos sonhos. Os irmãos de José falaram assim, vamos matar ele. Aí a gente vai ver como é que vai ser com o sonho dele. Eles não tinham raiva de José, porque José era um dos mais novos, era uma criança, um jovem inofensivo. Eles tinham raiva do sonho de José. Quando alguém tenta contra a sua vida, contra o propósito de Deus para a sua vida, ele não está tentando diretamente te prejudicar a sua pessoa. Ele está tentando prejudicar o propósito e o sonho de Deus para a sua vida. E a gente não pode ter como um ataque pessoal para nós. Temos que entender que esses ataques não são direcionados totalmente para nós, contra a nossa pessoa. Mas eles são direcionados contra os sonhos de Deus para a nossa vida. Contra os planos de Deus para a nossa vida. Então, José, ele teve que passar por essa outra prova. Ele foi traído por quem devia proteger. Quem deveria acolher José, quem deveria ser o protetor de José, foi aquele que vendeu José, que quis acabar com a vida de José. Muitas vezes em nossas vidas, nós sofremos nas mãos de quem deveria nos proteger. Um pai, uma mãe, um tio, um avô, um professor, que em vez de incentivar o nosso sonho, em vez de dar uma palavra de esperança, de fé, de alegria para a nossa vida, tentam nos humilhar, tentam nos cortar, tentam dizer que o nosso sonho é inútil, que nós não vamos dar em nada, que não adianta sonhar, que você é um fracassado, que você não pode nada. Muitas vezes, aquele que deveria ser uma plataforma para o nosso sucesso, um trampolim para nós chegarmos mais alto, são aqueles que nos jogam dentro de um poço e nos tratam como escravos, como nem é da família. José teve que passar por essa prova. A prova de ser traído por aqueles que deveriam proteger. Ser vendido por quem deveria proteger. Só que o que eles não sabiam é que eles não poderiam acabar com o sonho de José. Porque o sonho, na verdade, não era de José. O sonho era de Deus. Então, querido, que você entenda nessa noite que o sonho que Deus deu para você, podem tentar te humilhar, podem lançar palavras de maldição, mas o sonho que Deus deu para você é o sonho de Deus para a sua vida. E os sonhos de Deus são maiores que os nossos. E aquilo que Deus tem para você vai se cumprir. José passou por essa situação, por essa prova. Traído por aqueles que deveriam proteger. Vamos agora para o capítulo 39. Vamos ler o versículo 1 e 2. Diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda,
comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Vamos ler o terceiro também. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. José era na casa dele um príncipe. Jacó é Israel, é um dos pais da fé. Era um homem extremamente rico. E agora José estava escravo em outra terra. José perdeu esse posto de príncipe, de sacerdote, de rei, que ele tinha recebido do seu pai, tinha recebido na sua família. E agora ele estava longe de casa, como um escravo. Mas José passou por outra prova, a prova da excelência. José era um escravo, mas ele fazia tudo com excelência. Nós lemos aqui que José andava com Deus, e Deus fazia prosperar tudo que José fazia. Tanto que o Potifar colocou na mão de José tudo que tinha, a casa dele toda. Querido, não importa aonde você esteja, seja excelente. Se você está na faculdade que você está, na casa que você está, no emprego que você está, onde você está, seja excelente. José passou a cuidar de tudo. Ele poderia cruzar os braços e falar: na casa de meu pai eu tinha muita empregada, aqui eu não vou fazer nada. Você vai ter que me matar para eu lavar um chão aqui, porque eu sou príncipe, eu não sou escravo. Mas José não. José colocou toda a sua excelência. Tudo aquilo que ele podia fazer, ele fez de melhor. Trazendo para a nossa vida hoje. Para quem está na escola, a sua mãe precisa conferir a sua tarefa, o seu trabalho. O seu pai precisa ficar cobrando, perguntando: e aí, fez? E aí? Está certo? E aí, e o prazo? Pesquisou? Agora, o pessoal mais velho, seu patrão precisa ficar em cima? E aí, fez? Terminou? Cadê? Está pronto? Vamos agilizar? Vamos fazer? Vamos melhorar? Ou ele pode confiar totalmente em você e descansar, sabendo que você está fazendo o seu melhor? Seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja em casa. A sua mãe precisa ficar cobrando: já limpou seu quarto? Já arrumou sua cama? Já arrumou seu armário? Já lavou a pia? Já passou o pano no chão? Precisa ficar te lembrando todo dia suas atividades diárias? Ou sua mãe pode descansar e saber que tem um filho, uma filha, que cuida de casa sem ela pedir? Você tem sido excelente em todas as coisas? José passou por essa prova e foi aprovado nessa prova. Essa é uma prova diária que nós temos, sermos excelentes. No final você vai entender como essa excelência foi fundamental para a sobrevivência da humanidade, eu diria até. Vamos ao versículo 9. (39, 9). Diz assim: ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Nos versículos anteriores, diz que José era um rapaz bonito. Jovem, numa terra distante. E a mulher de Potifar provavelmente era uma mulher muito bonita também, porque ele era um alto general, ele tinha um cargo alto no Egito. Então ele era uma pessoa importante. Então provavelmente ele buscou a melhor, a mais bonita, a melhor no seu conceito, para casar com ele. Nós vimos aí que não foi a melhor opção, né? Mas, problema de Potifar.
E José, ele passa por essa tentação. A mulher de Potifar começa a perseguir José, começa a tentar José. E José diz nesse versículo 9, como eu poderia cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José não estava importando com Potifar no fim das contas, porque José era temente a Deus. José passa agora pela prova da fidelidade a Deus. Quando não tem ninguém vendo, quando ninguém vai saber, quando vai dar bom a treta, não é? É aí que você prova a fidelidade a Deus. José estava numa terra distante, o Deus dele não era adorado os deuses do Egito, ninguém conhecia ele, e José poderia muito bem ter deitado com a mulher de Potifar, e ninguém ia saber. Mas Deus ia saber. E José passa por essa prova da fidelidade a Deus. Temos que ser fiéis a Deus. Versículo 11 e 13 agora. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando um manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto na sua mão, chamou os empregados e lhe disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. José, mesmo sendo fiel a Deus, ele foi caluniado, mentiram contra a vida de José. E José passa mais uma vez por uma prova, a prova da injustiça. Quantas vezes em nossa vida somos injustiçados? Tramam contra a gente, mentem sobre a gente, e nós estamos totalmente certos, e tramam uma mentira contra a gente e nos prejudicam. Mentem pensando em fazer o mal para a gente. José passou por essa prova, a prova da injustiça. Agora vamos ao versículo 20 até o 23. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que fazia. José foi injustiçado, mas ele não foi abandonado. Você pode ser injustiçado. Podem te prejudicar, podem mentir contra a sua vida, mas Deus não vai te abandonar. Deus não vai te desamparar. José já tinha passado pela prova de excelência, e ele sabia onde estava, tinha que fazer o melhor dele. E mesmo na prisão, ele deu o seu melhor, e o Senhor o abençoou, então José se tornou o chefe da prisão, o carcereiro-chefe. Ele era um escravo, estava lá por tentar, entre aspas, tentar assediar a mulher de Potifar, mas o Senhor concedeu a graça a ele, e ele se tornou o chefe dentro da prisão. Agora vamos para o capítulo 40, o versículo 14. Quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tira-me desta prisão. José estava lá na prisão, e o copeiro e o padeiro do rei erraram com o rei. E eles tiveram um sonho no mesmo dia, eles foram presos e tiveram um sonho no mesmo dia. E José, com o dom de interpretação de sonhos, ele interpretou os sonhos dos dois. Falou, olha, um vai morrer amanhã, o outro vai ter o seu cargo restituído, ele vai voltar para o rei. E para esse que ia voltar para o rei, ele falou, olha,
eu interpretei o seu sonho aqui. Eu te ajudei. Me ajuda lá também, cara. Quebra esse para mim. Chega para o faraó e fala, ó, o rapaz lá foi preso injustamente, ele era de lá de Israel, tudo mais. Me ajuda aí. Quebra essa para mim aí. Essa versão é segundo Lucas, tá? Não está na Bíblia essa versão, não. E a única coisa que ele pediu foi isso. Lembra de mim. Lembra de mim. E o que o copeiro fez? Não lembrou de José, esqueceu de José. E na nossa vida é muitas vezes assim. Passamos por essa prova. Nós ajudamos alguém e falamos com essa pessoa, olha, estou te ajudando, mas no momento que você melhorar, lembra de mim, me ajuda também, eu também tenho essa situação, eu também tenho esse problema. E a pessoa, não, beleza, quando eu chegar lá e eu vou te tirar dessa, e eu vou crescer e você vai crescer comigo, estamos juntos e tal. E chega na hora, é esquecido. José passou por essa prova, a prova do esquecimento. Mas Deus não se esqueceu de José. Talvez você ajudou alguém e foi esquecido. Mas Deus não se esqueceu de você. 2 anos se passaram. 2 anos se passaram. Não é 2 dias, não é 2 semanas, nem 2 meses. 2 anos se passaram. E o faraó teve outro sonho. E o copeiro lembrou de José. Depois de 2 anos, o copeiro lembrou de José. E falou para o faraó, olha, tem lá um rapaz na prisão que interpreta sonhos. Aquela minha situação lá, interpretou, eu falei que ia ajudar ele, mas esqueci. Mas agora que está rolando esse sonho aqui, lembrei. E tem esse moleque lá, chama ele. E o faraó mandou chamar José. E contou o seu sonho. E o sonho significava que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. E José, na sua sabedoria, que foi concedida por Deus, ele ainda deu um conselho para o faraó. Olha, desse tempo de fartura, monta celeiro, estoca, porque quando vier os anos de fome, você vai ter alimento. E o faraó, impressionado com aquilo, falou para José, você é inteligente, você é sábio, você tem Deus na sua vida. Você vai ser o segundo em todo o reino. Abaixo de mim, você é o maior comandante do Egito. José passou por todas as provas e foi aprovado em todas as provas. José primeiro foi para a casa de Potifar, uma casa rica. E aprendeu a administrar a riqueza, aprendeu a administrar a fartura. Depois José foi para a prisão e aprendeu a administrar a miséria, a escassez. José passou na prova da riqueza, passou na prova da pobreza, passou na prova do ciúme, da inveja, passou na prova da mentira, da injustiça, do esquecimento. E os 7 anos de fome chegaram. E quem sai de uma terra distante e vai ao Egito pedir alimento para José? Os irmãos e o pai de José. O sonho de José se realizou. As provas da vida de José levaram a esse momento. Ao momento em que o seu sonho estava sendo realizado. Quando a Bíblia fala que houve fome na terra, é porque o bicho pegou mesmo. É porque não tinha comida em lugar nenhum. E só no Egito tinha comida. Então vai os 11 irmãos de José com o rabinho entre as pernas, pedir alimento, pedir para comprar alimento lá para o egípcio. E José, ele se revela, José aceita os irmãos, José ama os irmãos, chora com os irmãos, abraça os irmãos. As provas
que Deus coloca na sua vida não é para te derrubar, é para te fazer mais forte, é para te fazer maior, te fazer melhor, te fazer mais maduro. É para isso que Deus coloca as provas na sua vida. E não há fardo maior, não existe fardo que você não possa suportar. Não há fardo grande o suficiente que você não possa suportar. Se Deus colocou uma prova na sua vida, é porque Ele tem a certeza que você consegue passar. Na vida, nós passamos por muitas provas, muitos testes, muitos trabalhos. Mas a diferença é se nós temos Deus ou não no nosso coração. A diferença de José, ele passou em todas as provas e se tornou o segundo maior no Egito, porque ele andava com o Senhor. As provas da nossa vida, sem Deus, são totalmente desnecessárias, são sofrimento, são angústia, é choro, é dor. Com Deus, é preparação para o seu propósito. Com Deus, é treinamento para algo maior. Com Deus, é lição. Com Deus, é crescimento e aprendizagem. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Anos e anos de provas. E José foi sendo aprovado, atrás de prova, atrás de teste. Querido, eu não conheço a fundo a sua vida. Mas se o Senhor te trouxe aqui essa noite, para escutar essa mensagem, é porque Ele quer falar com você, Ele quer tratar alguma coisa com você. Na vida, vamos passar por provas. É inevitável. É inevitável sonhar e não ter alguém com inveja, alguém com ciúme. É inevitável uma hora sermos esquecidos, sermos caluniados, sermos injustiçados. Mas em todo momento temos que passar pela prova da excelência. Temos que passar na prova da fidelidade a Deus. Em todo momento. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei qual prova você está passando, qual prova você passou, qual prova você foi reprovado, você não soube lidar com inveja, com ciúme, você não soube lidar com esquecimento, você não soube lidar com a injustiça. Eu não sei. Eu sei que existe um Deus que pode te acompanhar em todas as provas da sua vida e pode te ensinar algo em todas as situações difíceis. Então você que se identificou com alguma parte dessa mensagem, alguma prova, fique de pé no seu lugar.